Lucas, capítulo 2, nos versos de 41 a 52. Lucas, capítulo 2, os versos de 41 a 52. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela vida e obra do Senhor Jesus Cristo. Abre, Senhor, os nossos olhos para as maravilhas, para as riquezas da Tua palavra, para que possamos, ó Pai, olhar para ela, não como apenas um livro de sabedoria, não apenas como um livro de relatos históricos, mas como realmente ela é, a palavra do Senhor. Nos dá, Senhor, a convicção e o entendimento de que nada está na Tua palavra por acaso, mas tem um propósito específico de nos tornar santos, de nos tornar cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos como aquele construtor diligente que edifica a sua casa sobre a rocha, no momento em que nós ouvimos a Tua palavra e colocamos em prática em nossas vidas, ó Pai. E que não sejamos como aquele construtor desleixado que constrói a sua casa na areia, quando nós ouvimos a Tua palavra domingo após domingo e não a colocamos em prática, Senhor. Nos dá a correta noção de que a ruína será grande e irreversível quando a tempestade se abater. Quando o Senhor voltar, que nós não sejamos achados em falta, Pai, mas que tenhamos o azeite das nossas lâmpadas pronto para a volta do noivo. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda, nos dá a compreensão correta, Pai, da Tua palavra, para o nosso crescimento espiritual e para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Esses versículos, eles são muito interessantes para aqueles que leem a Escritura. Como eu falei de manhã, esse é o único fato que nós conhecemos da vida do Senhor Jesus que está no período entre o seu nascimento, que é amplamente descrito nos Evangelhos, e o início do seu ministério lá nas bodas de Caná da Galileia. Então esse é o único fato que é demonstrado o Senhor Jesus pré-adolescente, né? E como eu falei de manhã, a nossa mente, ela sempre gosta de investigar, né? A gente sempre gosta de uma curiosidade, ela sempre gosta de saber de alguma coisa diferente daquilo que está escrito. E isso nós devemos refrear esse nosso ímpeto, né? Qualquer investigação descuidada da palavra de Deus, não com a intenção de edificação, mas simplesmente para suprir uma curiosidade, Calvino fala que isso é pecaminoso.
Calvino fala que isso é irreverente diante de Deus, porque se o Senhor, Ele não nos quis revelar, Ele não quis falar sobre o que aconteceu durante esses praticamente 30 anos da vida de Cristo, como era a história cotidiana daquele lar em Nazaré, aprouve a Ele ser dessa forma. Não devemos duvidar que existe uma profunda sabedoria de Deus no silêncio imposto pela Escritura com relação a esse assunto e com relação a outros assuntos também. Grande parte da vida de Cristo, de todo o seu ministério, o próprio apóstolo João ele fala que se fossem se produzir livros sobre tudo que Cristo fez e falou e ensinou e viveu durante apenas 3 anos de ministério, não teriam condições de ser escritos, seria muita coisa, né? Mas aprouve a Deus nos revelar aquilo que era necessário, e se houvesse a necessidade de nós sabermos mais sobre essa fase da vida do Senhor Jesus, isso seria revelado a nós. Nós podemos descansar tranquilos no silêncio da Escritura, não só com relação a esse aspecto, mas com relação a outros aspectos, quando nós nos deparamos com relatos bíblicos. E aqui nós vamos atingir várias classes de pessoas com essa pregação, né? E todos nós vamos estar incluídos nelas. Inicialmente, a gente vai tirar uma lição nessa passagem para todos os casais, aqueles que são casados ou para aqueles que querem casar. Aqui nós vamos ver, no início da narrativa, qual era a conduta de José e Maria. O texto nos informa que eles iam anualmente a Jerusalém para a festa da Páscoa. E é interessante quando nós nos planejamos para fazer uma viagem, ou a gente vai no final de semana, ou você está de férias, né? Naquela época não era assim, né? Eles, com todas as dificuldades que a sua situação apresentava, vamos nos lembrar que eles eram pobres. Vamos nos lembrar que não existiam ônibus, carro, trem. O meio de transporte, apenas 2. Ou no lombo de algum quadrúpede, ou a pé. Como eles eram pobres, provavelmente eles não tinham um animal de transporte, né? Mas mesmo assim, eles honravam essa ordenança de comparecer ao templo na festa da Páscoa, e mais, eles faziam isso juntos. Eles estavam juntos nessa empreitada. Distância entre Nazaré e Jerusalém também não era como a gente sair daqui e ir até a minha casa, por exemplo. Era uma distância grande, era uma viagem que exigia planejamento. Eles iam dormir no meio do caminho. Não tinha hospedaria, não tinha hotel, não tinha as facilidades que nós temos hoje. Eles iam dormir ao relento, né? A viagem, sem dúvida, era difícil, era cansativa, principalmente para pessoas pobres, desprovidas de animais de transporte. E temos mais um aspecto. Alguns países hoje, eles vivem essa realidade, não é o nosso caso, como país, né? Alguns países, se você tirar férias, você não recebe salário. Quem trabalha por conta própria já no nosso país sabe que se tirar 15 dias de férias, são 15 dias sem sustento. E para eles, se ausentar do lar por 10, 15 dias, além de ser uma grande despesa, eles não receberiam por conta daquilo. Notem que muitas vezes nós colocamos muita dificuldade para o serviço ao Senhor, né? Muitas vezes quando nós somos confrontados com a nossa falta de compromisso no dia do Senhor, nós temos 10, 15 razões para dar. Eu estou sem dinheiro, eu estou cansado, é muito longe, eu tenho muito compromisso. Nós sempre temos uma desculpa. E aqui, quando nós vemos a empreitada que era para esses nossos irmãos do passado irem à casa de Deus para cumprirem as ordenanças
que o Senhor deu a Israel, José e Maria, eles decidem segui-la e obedecê-la à risca. Deus, ele estabelece essa ordenança visando o bem-estar espiritual do seu povo. Até a vinda de Cristo, eles deveriam observar aquelas datas, aquelas festas, aqueles momentos em que eles se apresentariam diante do Senhor como povo de Deus. E isso não era simplesmente uma ordenança para satisfazer a vontade de Deus, os caprichos de um Deus que está nos céus. Não. Isso visava o bem-estar espiritual daqueles servos de Deus. A presença do Senhor, o culto, as ordenanças, era para o bem-estar deles, apesar de toda a dificuldade, apesar de todo o transtorno para a vida cotidiana deles. E aí é que está a grande diferença. Eles decidem obedecer. O casal, eles resolvem obedecer. Eles não são obrigados a ir. Muitas vezes nós podemos até nos sentir constrangidos por conta do dia do Senhor. E é até bom que isso aconteça, para que nós possamos saber que não estamos sozinhos nesse mundo. Temos irmãos que se preocupam conosco. Mas é muito melhor quando nós entendemos o que a Escritura fala sobre o estar na presença do Senhor, estar na comunhão dos irmãos, que é para o nosso bem. E nós, não como cavalos e mulas, somos guiados por freios e cabrechos, mas pela nossa própria vontade, transformada pela ação do Espírito Santo, nós resolvemos obedecer ao que a palavra de Deus nos chama a fazer. E tudo o que eles faziam com respeito à observância desse mandamento, em específico, de comparecer diante do Senhor na Páscoa, eles faziam juntos. Ao irem para a festa, eles iam lado a lado, eles estavam juntos nessa empreitada. E essa deve ser a mesma atitude hoje dos casais. É dever de todo casal a ajuda mútua nas coisas espirituais e o encorajamento mútuo no serviço a Deus. O casamento, ele não é um sacramento como a Igreja Católica sustenta, não é. Se o casamento fosse um sacramento, ele seria só para crente, né? O casamento, ele é uma instituição que Deus instituiu para o homem, né? Em geral. Só que o casamento, ele é a instituição e a área da vida que mais influencia a vida e a alma daqueles que o abraçam. Por um lado, ele vai incentivá-los a crescer, ou, por outro, vai fazer com que eles regridam na graça de Deus. Não tem jeito. A vida de um casal pode levá-los para bem perto do céu ou para bem perto do inferno. Nós somos grandemente influenciados e influenciamos as pessoas com quem convivemos. Não tem jeito. A palavra de Deus, ela fala que como o ferro se afia, assim o homem a seu amigo. A convivência, ela vai fazendo com que as partes, elas se desgastem. Você pode se desgastar para duas coisas, para estragar ou para ficar afiado, para a perdição ou para a salvação. Sem que nós percebamos, muitas vezes, o nosso caráter é moldado por aqueles com quem nós vamos passar o nosso tempo. E com relação ao casamento, isso é mais verdade ainda. Se a palavra de Deus lá no Salmo 1, ela nos adverte para não andarmos no caminho dos ímpios, não nos determos no caminho dos pecadores, não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, porque senão o nosso fim vai ser o mesmo fim deles, porque vamos estar convivendo com pessoas, muito mais o nosso cônjuge dentro da nossa casa.
E nós não temos outra possibilidade, apenas duas. Ou nós estamos constantemente edificando, ou estamos constantemente prejudicando a alma uns dos outros. E aqui cabe uma palavra, um parênteses a ser aberto, né? E isso tudo deve estar debaixo da instrução do marido, que é o sacerdote do lar. É o responsável, apesar de o marido influenciar positivamente ou negativamente a esposa influenciar positivo ou negativamente o marido. A responsabilidade de ambos vai recair sobre os ombros do marido, porque ele vai dar o tom do lar, né? O pastor ele costuma falar que os homens eles são tímidos hoje em dia, eles não querem assumir o protagonismo, a liderança do seu lar, não querem conduzir a sua família aos pés do Senhor. As mulheres não querem ser submissas, porque a submissão ela não é imposta, ela é um ato da vontade, e essas coisas elas se completam. A mulher ela não está inferior ao homem, ela está ao seu lado, cada um tem a sua função, a questão é funcional, não é questão de capacidade, mas essas coisas, a exemplo de José e Maria, elas são responsabilidades dos homens da casa. Eles precisam assumir o protagonismo, porque se eles não assumem o protagonismo para a edificação da sua casa, eles vão estar assumindo o protagonismo para a destruição do seu lar, né? E que nós como casais, todos aqueles que são casados ou que desejam se casar, devem observar essas coisas. É muito importante que aqueles que vão se casar, além de observarem o comportamento, além de observarem a beleza do cônjuge que chama atenção, ele é muito simpático, ele é muito alegre, primeira coisa que nós devemos observar e pesar muito bem: aquela pessoa é um servo verdadeiro do Senhor? Ele é um crente verdadeiro, em que as pessoas que estão à volta dele dão testemunho de que ele é uma pessoa crente? Aquela menina que eu estou me namorando é uma menina crente? Se for, por exemplo, de outra igreja, você pode pedir referências ao pastor, aos presbíteros. São pessoas em que eu vejo a graça de Deus se manifestando na vida deles, né? Nós muitas vezes relevamos essas coisas e, como eu falei anteriormente, ou estaremos nos edificando mutuamente, ou estaremos nos destruindo mutuamente. Que todos esses que ou já se casaram, ou que pretendem se casar, que todos nós decidamos observar o exemplo de José e Maria e imitá-los, orar juntos, ler a Bíblia juntos, frequentar a casa de Deus juntos e conversar uns com os outros sobre as coisas espirituais. E não só as coisas positivas, como as quais eu falei, mas de se comprometer e se guardar de colocar obstáculos no caminho um do outro para atrapalhar, desfrutar dos meios de graça e de se encorajar mutuamente. Porque é isso que acontece. Quando um dos cônjuges não quer seguir o caminho do Senhor, ele se torna um empecilho. É muito triste quando alguém se desvia e começa a viver essa vida, né? E muitas vezes nós somos iludidos por aquilo que vimos. Achamos que era uma pessoa crente e ela se revela uma pessoa ímpia, pecadora. Muito pior quando nós escolhemos casar com alguém que nem crente se diz. Nós devemos ter isso como algo de suma importância das nossas vidas. E felizes são os maridos que dizem às suas esposas o que Eucana disse a Ana: faze o que melhor te agrade. E felizes as esposas que podem dizer ao seu marido o que Raquel falou a Jacó: faze tudo o que Deus te disse. A confiança de saber que tudo aquilo que o marido está fazendo é o melhor para a família, porque ele está sendo guiado pela palavra de Deus. E a tranquilidade do marido de saber que a esposa, tudo que ela está fazendo é porque ela está sendo guiada pela palavra de Deus, traz paz ao lar e cria um ambiente onde os filhos podem ser criados
debaixo da disciplina e da admoestação do Senhor. Agora nós vamos virar, apontar as nossas baterias para os jovens, né? E aqui nós vamos ver a conduta do Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve sozinho em Jerusalém aos 12 anos de idade, longe, pelo menos 4 dias, longe dos olhos do pai e da mãe. Jovens, prestem atenção, tá? Jesus estava 4 dias inteiros, ele não ficou só durante o dia, não. Dia, noite, 4 dias. E os pais dele, a Escritura fala que eles estavam aflitos procurando. Provavelmente era uma grande comitiva, né? Os moradores, os parentes que viviam juntos, vamos ao templo, vamos. Juntava um monte de gente, não sei quantas pessoas, mas provavelmente era muita gente. Um grupo muito maior do que esse que se encontra aqui, para que durante um dia inteiro de caminhada eles não sentissem falta. Era normal, o grupo era muito grande, alguns estão lá na frente, outros estão mais atrás, e eles começaram a sentir falta depois do primeiro dia inteiro de caminhada, né? Eles não sabiam o que tinha acontecido a Jesus, e a ansiedade de uma mãe, a tristeza, a preocupação ao perdê-lo, né? E eles passaram 3 dias procurando pela cidade. Você se coloca nessa... A mãe perde um filho no shopping, né? Onde existe segurança, tem câmera, é relativamente fácil. Se a criança somente se perdeu, facilmente ela vai ser encontrada, se ela não foi sequestrada, alguma coisa do tipo. Eu já vejo o desespero que a mãe fica, né? Assim, sumiu, você virou o olho, quando você olha, sumiu a criança. Você imagina, coloque-se no lugar de Maria, né? A preocupação de tudo aquilo que poderia ter acontecido com o Senhor Jesus. E era uma cidade onde não haviam só judeus, não haviam só pessoas piedosas. Já era uma cidade onde o governo romano, onde haviam pessoas estranhas à aliança, que não queriam saber da religião e que muitas vezes faziam maldade mesmo com as crianças, né? Mas onde que Jesus finalmente foi encontrado? E eu quero que os jovens prestem bastante, todos nós, né? Mas especialmente os jovens. Ele não estava desperdiçando o seu tempo. Ele não estava fazendo arte. Ele não estava fazendo coisa errada, como é normal muitas vezes os meninos de 12 anos fazerem. Ele não estava em companhia de gente fútil, nem de pecadores. Ele foi achado no templo, e mais, não só no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E é interessante porque muitos podem dizer: mas Jesus era Deus, 100% homem, 100% Deus. E mais, ele é o padrão para a nossa vida, não só na sua vida adulta, não só durante o seu ministério, mas durante toda a sua vida. E esse fato, único fato entre o seu nascimento e o início do seu ministério está narrado aqui, também para servir de exemplo para nós, tanto como pais, quanto para os jovens. E assim deveriam ser os membros jovens das famílias crentes, sérios e dignos de confiança, tanto na presença quanto na ausência de seus pais. Isso é muito sério, né? Porque os jovens, eles deveriam sempre procurar a companhia de pessoas sábias, de pessoas prudentes, procurando aproveitar todas as oportunidades que aparecem para crescerem espiritualmente, para conhecer mais a Deus, antes que as lutas da vida lhes sobrevenham e enquanto a sua mente e o seu corpo está cheio de vigor. Olha para a sua vida.
Tenta lembrar dos seus 12, dos seus 13, dos seus 15 anos. Reflita se a graça de Deus tivesse te alcançado naquela época e você tivesse os ensinamentos que você está tendo hoje. Como seria a sua vida hoje? Onde você estaria hoje? Eu costumo falar isso em respeito à vida profissional. Se eu tivesse tomado jeito mais cedo e tivesse seguido na vida profissional de forma diferente mais cedo, hoje eu estaria numa condição muito melhor. Se nós tivéssemos esse comportamento de Jesus na nossa pré-adolescência, na nossa adolescência, nós hoje seríamos crentes muito mais maduros, com muito menos deficiências, com muito menos fraquezas e cada vez mais abandonando o pecado. E nós somos chamados para viver dessa forma. Nós somos chamados desde a mais tenra idade a honrar a palavra do Senhor, a estar debaixo da sua ordenança todo o tempo. Tá? E mais, nós devemos considerar... Tá difícil isso aqui hoje, hein? Agora sim. Atentamente essas coisas, tomando o exemplo de Jesus, que com apenas 12 anos, devemos lembrar que apesar de ser Deus, a palavra de Deus ela vai mostrar que Jesus ele teve um desenvolvimento, né, normal, e essa característica dele de estar no templo falando e arguindo os doutores era fruto da sua natureza divina, mas era fruto da sua inteligência. Jesus ele foi instruído pelos seus pais e ele foi educado como toda criança era. A criança naquela época eles eram alfabetizados na lei de Deus. E Jesus já desde muito cedo ele mostra preço por essa lei. Ele era a própria palavra de Deus. Mas isso não serve de desculpa para nós. Deve servir como estímulo. Os jovens e também nós devemos nos lembrar que se ele já tem idade suficiente para pecar, eles têm idade suficiente para andar corretamente. Se ele já tem a capacidade de ler histórias e de conversar, hoje a criança com 6 anos já está lendo, até menos, dependendo da atuação do pai e da mãe. Se ele já tem a capacidade de ler e de sentar com você e ter, nem que seja uma breve conversa de como foi o seu dia, o que você fez, ele já tem a capacidade de ler a palavra de Deus e orar. E devem ser incentivados a fazer isso. Eles são responsáveis, lógico, debaixo da autoridade dos pais, né? Quando já têm a consciência da palavra de Deus, de quando eles têm a consciência do Evangelho, eles são responsáveis diante de Deus. Um garoto de 12 anos hoje já sabe muito bem o que é certo e o que é errado. E muitas vezes já estão no caminho completamente errado. Com 13, com 14 anos já são irrecuperáveis, porque se afundaram tanto no pecado, pela falta de orientação de um pai e de uma mãe, que já estão completamente afastados da sociedade, muitas vezes presos, né? E de acordo com os nossos olhos, impossíveis de serem recuperados. Esquecemos da graça de Deus, né? E nós devemos lembrar, como diz lá em Gênesis 21, 17, o Senhor ele não despreza a voz dos meninos. Vamos abrir aí. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está.
eles devem ser incentivados a manterem comunhão com o Senhor, a conhecer a sua palavra, a entrarem nas discussões dos mais velhos, nas questões a respeito da palavra de Deus, a participarem dos assuntos. Muitas vezes nós gostamos de excluir as crianças. Não, isso não é papo de criança não, é papo de adulto. Não, eles devem ser incentivados a participar, principalmente quando as discussões dizem respeito à palavra de Deus, para que a maturidade da palavra de Deus entre no seu coração e que essas famílias serão famílias felizes, em que os filhos cedo começam a buscar ao Senhor e alegram seus pais e não os fazem chorar por causa dos seus pecados. É muito triste você ter um casal crente em que o filho se desvia, que a filha não quer saber do Senhor, né? E que apesar de todo o seu empenho, apesar de toda a luta, viram as costas para o Senhor. E felizes os pais que na ausência dos filhos podem dizer: acredito firmemente que os meus filhos não irão intencionalmente cometer pecado. E aí eu me lembro de Jó. Jó, ele era o sacerdote da sua família, e nas palavras dele mostra isso, que os filhos se reuniam uns nas casas dos outros e mantinham comunhão uns com os outros, e regularmente Jó, ele oferecia sacrifícios pelo pecado dos filhos, porque ele dizia: podem ter pecado contra o Senhor. E aí ele mostra uma preocupação com aqueles pecados que não são voluntários. Jó sabia que os seus filhos eram crentes, mas ele sabia também que eles poderiam pecar. Mas ele não tinha preocupação de que, se eles fossem deixados sozinhos, eles iam intencionalmente se voltar para o pecado. E aí eu falei que nós íamos falar de várias classes, e agora nós vamos ver um exemplo para todos os crentes. Nós falamos de duas classes de pessoas, né, e agora nós vamos falar para todos os crentes. E nós vemos nessas palavras que Jesus fala, na resposta que ele dá à sua mãe, quando ela lhe pergunta: filho, por que fizeste assim conosco? E a resposta de Jesus é assim, algo bastante contundente, tá? Ele não foi desrespeitoso, ele não afrontou seus pais, mas ele mostrou para Maria que ela parecia ter esquecido tudo aquilo que lhe foi falado, que ela esqueceu tudo aquilo que ela já tinha ouvido e visto: a aparição do anjo, a sua gravidez sobrenatural, tudo que aconteceu durante o seu período de gravidez, o encontro dela com Isabel, tudo o que foi acontecendo até aquele momento, parece que ela esqueceu, né? E nessa resposta, Jesus ele mostra para sua mãe que ele não era uma pessoa comum, que ele veio realizar uma tarefa nesse mundo, uma tarefa muito incomum. E Jesus, ele fez a mãe dele se lembrar que ela tinha esquecido de que ele viera ao mundo de uma forma incomum, e que ela não poderia supor que ele iria viver a sua vida de forma anônima, sem incomodar ninguém, para sempre lá em Nazaré. Ele estava dando a ela um lembrete solene de que ele, como Deus, encarnado, vivendo nesse mundo, ele tinha um pai, além do seu pai terreno, no céu, e que a obra que o seu pai exigia dele teria toda a prioridade na sua vida. Jesus, ele já desde muito cedo, desde a sua idade da razão, ele já tinha a consciência de quem ele era, da obra que ele deveria fazer, de como ele deveria pautar a sua vida e viver a sua vida nesse mundo. Isso deve ser um exemplo para nós. Isso que Jesus falou
deve penetrar profundamente no nosso coração. Ele deve imprimir em cada crente, em cada um de nós, o objetivo e o desejo de alcançar essas coisas na sua vida diária. E esse deve ser o padrão que eles devem provar, os seus hábitos e as suas conversas. Não é à toa que isso está escrito aqui na palavra de Deus. Qual deve ser a nossa resposta quando nos perguntarem: onde você estava? Onde você esteve esse tempo todo? O que você esteve fazendo da sua vida? O que eu tenho feito da minha vida? Minha resposta deve ser: cumpre-me estar na casa de meu Pai. Cumpre-me andar seguindo os mandamentos. Eu não devo ser achado na companhia dos ímpios. Eu não devo ser achado na companhia dos perversos. Eu não devo ser achado em locais impróprios à santidade de vida. Eu não devo ser achado longe da casa do Senhor. Mas quando alguém vier procurar por mim, por cada um de nós, deve nos achar aqui. Mesmo que durante a semana não estejamos, a nossa mente tem que estar voltada para o dia do Senhor. Os nossos objetivos, os nossos desejos, todos os nossos planejamentos devem estar voltados para o dia do Senhor, que é o centro de toda a nossa vida cristã. O ápice de toda a nossa semana, que é a representação do ápice de toda a caminhada humana, que é o dia que o Senhor vai voltar. É o dia em que Ele vai estabelecer definitivamente o seu reino e onde nós estaremos para sempre com eles. Isso deve nos despertar quando começarmos a relaxar, quando começarmos a nos acostumar com esse mundo, e deve ser um alerta quando nós começarmos a sentir o desejo de voltar os nossos olhos para o mundo, como o salmista lá no Salmo 73. Ele já estava se sentindo cansado, pesado de tanto apanhar, Ele olhava para o mundo, ele olhava para os ímpios e falava: Senhor, eles são ricos, eles têm saúde, eles estão engordando, comendo do melhor, bebendo do melhor, abrem a boca contra o Senhor, blasfemam, falam arrogantemente, os seus olhos estão cheios de violência. E se eu somente pensasse nessas coisas, em fazer, eu já seria disciplinado. Até que ele entra na casa do Senhor e atina, entende qual vai ser o fim desses homens e se dá por satisfeito. Será que nós estamos envolvidos com os negócios do Pai, como Jesus estava? Ali ele demonstra claramente que ele não tinha interesse nos divertimentos da festa, nas comidas, em tudo o que envolvia aquela festa, que era uma festa bastante grande e importante. Ele estava envolvido com os negócios do seu Pai, estavam envolvidos com o seu ministério já desde cedo. Será que nós temos andado nos mesmos passos de Jesus? Será que nós temos seguido não só os seus exemplos, que já são suficientes para nós, da sua vida adulta, mas também nesse aspecto em que nós destacamos? Essas perguntas, elas devem nos humilhar constantemente, porque muitas vezes nós vamos responder que não, para nossa tristeza, para nossa vergonha, Mas isso não deve ser motivo para nos entristecermos e nos envergonharmos, porque se nós fazemos essas perguntas diariamente para nós, e todo o tempo nós precisamos corrigir o nosso caminho, essas perguntas, elas vão ter uma utilidade tremenda e enorme para a nossa alma. Uma igreja, ela nunca estará numa situação tão saudável como quando seus membros lutam para alcançar o elevado objetivo de serem iguais ao Senhor Jesus. Muitas vezes nós vamos enfrentar muitos problemas na igreja, e enfrentamos, porque os crentes, a liderança, deixam de ter como padrão de vida e conduta o Senhor Jesus.
Se toda a igreja, começando pela sua liderança, chegando até o crente mais novo, lutasse diariamente para andar nos passos do Senhor Jesus, para obedecer a sua palavra, a caminhada nossa até Jerusalém seria uma caminhada muito mais tranquila, seria uma caminhada muito mais agradável, e todos chegaríamos em segurança para as bodas do Cordeiro. Mas muitas vezes nós desviamos os nossos olhos do alvo, desviamos os nossos olhos do padrão que é Cristo, e queremos andar segundo o nosso coração, como nosso irmão orou, nosso coração corrupto, nosso coração pecaminoso. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. E nesse pequeno trecho, que muitas vezes passa despercebido numa leitura, a gente estava comentando isso com o Alexandre hoje, muitas vezes a gente passa por determinadas narrativas da Escritura e muitos detalhes passam despercebidos, né? Mas que essas coisas possam colocar em nós a verdadeira noção de quem é o nosso Pai, de quem somos nós, do que nos é exigido viver nesse mundo, e a glória e a bênção que é quando nós caminhamos nessa trilha, quando nós andamos nesse caminho. Quando pode parecer para nós, muitas vezes, e nós vamos às vezes nos sentir assim, de que está pesada, a caminhada está difícil, né? Parece que nós temos muitas exigências em cima de nós. Pode olhar com sinceridade. Você precisa abandonar algum pecado. Porque a lei de Deus ela só é penosa para nós quando nós não confessamos e abandonamos os nossos pecados. Para aquele que anda no caminho do Senhor e não se prende a esse mundo, não se prende ao pecado, abra o Salmo 119 e você vai se enxergar naquelas palavras. Você vai demonstrar amor pela lei do Senhor, você vai demonstrar deleite pela lei do Senhor. Os mandamentos não serão algo pesados, mas para aqueles que são rebeldes, para aqueles que mostram um coração duro e impenitente, a vara de Deus vai se manifestar através dos seus mandamentos. Que nós não sejamos como esses, que o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia e pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, nos dê a condição de, ao sermos deixados à nossa própria sorte, nosso primeiro pensamento, correr para a casa de Deus, correr para a companhia dos crentes, e não nos virarmos para o mundo caminhando para a nossa destruição. Vamos orar.